Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A circuncisão e a escolha do nome Jesus. No 8º dia após o nascimento do Salvador, José e Maria tomaram providências sobre a circuncisão do divino menino e para que lhe fosse dado um nome, tudo segundo a vontade do Senhor. O santo procurou quem de direito e o conduziu à gruta, onde seria realizada a cerimônia. O sacerdote que levou se mostrou espantado com a extrema pobreza em que se encontravam, mas realizou os atos adequados para a situação, sendo que o nome escolhido foi Jesus. E ele se admirou muito com a extraordinária beleza do menino e também com a modéstia e formosura de sua mãe. José se mostrava humilde e resignado com toda a sua pobreza, mas muito triste pelas dores pelas quais o Verbo encarnado passaria durante a cerimônia, suplicando para a pessoa encarregada que a executasse com o mínimo de dores para ele. Permanecia extremamente atento a tudo, admirando com amor e compaixão seu divino filho. E o sacerdote lhes perguntou então sobre o nome que haviam escolhido. José permaneceu calado, não ousando dizer o nome, esperando que Maria o fizesse. Entretanto, por orientação do Senhor, ambos pronunciaram simultaneamente o nome Jesus. A circuncisão foi realizada e o ministro determinou que o menino teria então aquele nome. No pronunciamento do nome Jesus, os anjos celestes se inclinaram reverentemente e o adoraram. E o mundo todo se alegrou e o adorou, nas pessoas de Maria e José, e também do sacerdote, responsáveis, que eram pela escolha e a oficialização daquele nome. Até mesmo o inferno tremeu frente ao seu poder, embora lá não se soubesse sua origem. Maria e José foram tomados de inexplicável sentimento, mergulhando em profunda alegria. O próprio ministro, ao pronunciá-lo, sentiu-se estranhamente contente e tomado de profundo respeito. O santo, em especial, chorava alegre, mas simultaneamente teve pena do divino menino, que vertia lágrimas, derramando o seu preciosíssimo sangue. Ele oferecia essas lágrimas para o seu Pai Celeste e o seu sangue para a redenção dos pecados da humanidade. Tais oferendas tinham o acompanhamento de Maria e José, que foram iluminados por Deus naquele instante e tiveram reveladas as razões das oferendas feitas por ele. José, acompanhando-o, ofereceu-se também todo e mostrou-se pronto para seguir a vontade divina em tudo e por tudo. O casal, com grande veneração, guardou para si a preciosa relíquia, representada pelo sangue derramado pelo Salvador, e ela lembrava constantemente ao santo que ele, tão logo chegado ao mundo, já derramara seu sangue e oferecera ao Pai Celeste. O ministro partiu, então, e José falou com Maria, que tinha Jesus em seus braços, e ambos trocaram ideias sobre todo o mistério daqueles acontecimentos e de como, em toda essa estranha situação, o Filho de Deus demonstrava desejar assumir a figura de um pecador. Admiraram-se da grande humildade dele e Maria compôs um cântico versando sobre a circuncisão ocorrida. Após isso, ela cantou suavemente e fez com que ele adormecesse em seu colo. Terminado esse doce canto, José passou para um daqueles seus estados de êxtase e nele lhe foram revelados altos segredos sobre a circuncisão de Jesus, que foram mantidos para sempre em sua lembrança e foram motivações para sua veneração e devoção.
especiais. Voltando a si, contou a Maria o acontecido e ambos, em conjunto, renderam graças a Deus e louvaram profundamente sua infinita bondade, mostrando-se gratos pelas graças que ele lhes concedia permanentemente. José continuava preocupado com a estada naquele lugar, onde eram grandes os sofrimentos de Maria e de Jesus, e pedia a ela para que entendesse corretamente qual fosse realmente a vontade do Senhor, a de que eles deveriam retornar a Nazaré para a maior comodidade de todos. Maria, embora de acordo com essa conveniência, manifestou-se contrariamente àquela volta imediata e lhe disse que ali deveriam permanecer por mais algum tempo, pois o Senhor decidira lá realizar grandes milagres e maravilhas, das quais eles deveriam ser testemunhas, sendo que uma delas, como será visto, seria a chegada dos Reis Magos. José inclinou sua cabeça e concordou, mostrando-se preparado em obedecer àquela vontade divina, e disse: Tu sabes que, pessoalmente, nada tenho contra permanecermos aqui, pois todos os sofrimentos que enfrentamos só me trazem alegrias. Sofro apenas vendo os sofrimentos e atribulações do nosso Jesus, e os teus também, e esses factos me trazem preocupações e tristezas. Mas é meu consolo pensar que essa seja a vontade de Deus e que, portanto, deve ser minha também. Muito me aborrece, porém, vendo que passas por tantas necessidades e agruras. Maria gostava muito desse amoroso sofrimento de José, embora o exortasse a não se afligir por ela, dizendo que, nesse seu sofrimento, via uma grande compaixão pelo tão querido Jesus, que passava por tantas agruras em sua tão tenra idade. José agradecia aquelas palavras e endereçava seus sofrimentos em benefício de Jesus, muito se entristecendo pela pobreza em que ele vivia. Muitas vezes se ajoelhava frente a Maria, que o tinha no colo, e falava com ele, tentando explicar o sofrer que tinha em vê-lo em meio a tantas atribulações. Jesus olhava para ele com grande sentimento de amor e lhe dizia que tudo fazia voluntariamente, no sentido de atender à vontade do Pai e para a salvação da humanidade, dizendo: Muitos outros sofrimentos ainda me estão destinados no futuro, que desde já aceito prazerosamente, ansiando pelo momento em que mostrarei ao mundo quanto e como amo a meu Pai e a humanidade, pois foi justamente para a redenção de todos que desci do céu para a terra, que aqui me encarnei e abraçarei os sofrimentos que deverei ter para cumprir com a obra da redenção humana. Tais palavras confortavam o santo, mas, ao mesmo tempo, o afligiam e preocupavam. Consolado por ouvir interiormente essas vozes do Verbo divino, ele se enchia de alegria, confiança e fé. Preocupado por estar ciente de que ele deveria enfrentar tremendos sacrifícios e sofrimentos e morrer para cumprir aquela obra de redenção. Dessa forma, as alegrias e prazeres de José eram sempre acompanhados por outras tantas dores, por ver que o Deus homem sofria, e muito deveria ainda sofrer no futuro. Entretanto, era de tal forma resignada à vontade de Deus que aceitava tanto uma como outras, com aparência serena e até jovial. É bem verdade que chorava frequentemente, mas, por outro lado, se alegrava pelas graças que recebia e se contentava muito em ver o Salvador em forma humana, cuja beleza o deixava estático, sentindo que seu coração se enchia com sua graça e amabilidade. Voltava-se então para qualquer outra preocupação, temendo manter seus olhos fixados naquele objeto tão amado e tão desejado por ele, e dizia para si mesmo: Vê que grande felicidade te coube, que grande sorte tua, que imensa alegria viver em companhia de Maria e do Messias, esperado por tantos séculos, e depois ser ainda premiado em ser pai adotivo do Verbo divino. Quantos patriarcas e profetas ansiaram por vê-lo
e não tiveram essa aventura? E quantos suspiraram pela sua vinda? Davi desejava ardentemente poder estar em sua presença e beijar o local onde pisasse. Eu, além de vê-lo, posso desfrutar de sua presença, e mais, posso recebê-lo em meu colo, e tenho a grande honra de ser seu protetor e provedor. Oh, que grande graça é essa! Oh, dádiva jamais imaginada e nunca merecida por mim! Com essas palavras interiores e tomado de grande amor e gratidão pelo Salvador, ele se ajoelhava frente a Maria e lhe solicitava para que também agradecesse, em nome dele, pelos grandes favorecimentos que ele lhe dispensava, dizendo: Tu, muito digna Mãe do Redentor, faze-o por mim, agradece a nosso Deus que se dignou eleger-me para teu companheiro e me levou a tão extraordinário posto. Pessoalmente não sei como mostrar-me devidamente agradecido em meio a tantas graças. Sinto-me embaraçado e confuso e não sei como agradecer favores tão especiais. Oferece tu por mim a ele a minha completa vassalagem, servidão e a mim mesmo inteiro. Diz-me também o que devo fazer para agradar ao nosso Deus, em que devo empregar-me, pois me vejo fora de mim ao levar em consideração essas graças tão elevadas e especiais. Querida esposa, conheces bem quanto indigno sou, quanto insignificante e quão miserável. Faze-o por mim, portanto. Maria muito se alegrava com essa gratidão mostrada por seu marido, e respondendo com muita humildade, muita prudência e muita graciosidade, lhe assegurava que eram muito do agrado do Senhor aquelas suas expressões afetuosas, e que ele, reconhecendo os benefícios e graças recebidas, se preparasse para o recebimento de muitas outras mais. Ele lhe prometia atender aos seus pedidos e realizar muitos atos de louvores e agradecimentos em seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.